Geralmente, quando a gente come alguma fruta, alguma verdura e até água contaminada, a ameba entra no nosso organismo. Ela vai da nossa boca para o nosso intestino. Lá, os cistos se rompem, liberam 4 ameba. Elas permanecem em estado vegetativo, que eles chamam de trofozoito, e a partir dos pseudópodos eles se alimentam, fagocitam bactérias e os restos de comida, e antes de ser eliminado do intestino, eles sintetizam um envoltório proteico de uma barreira e se transforma num cisto. E ao mesmo tempo que ele faz isso, os núcleos estão se dividindo e geram 4 núcleos, eles se dividem 2 vezes. Aí sim, agora eles são eliminados pelas fezes e eles, a partir daí, atingem a água e até, por meio dessa água, alimentos que a gente come. A amebíase, também conhecida como disenteria amebiana, tem como causador o protozoário Entamoeba histolítica, que é um parasita. A Entamoeba histolítica, de nome vulgar ameba, é um protozoário que se locomove por meio de extensões do seu citoplasma, conhecidas como pseudópodos. Essa hospeda exclusivamente o homem, e preferencialmente seu intestino grosso, em forma de cistos. Mas o que são os protozoários? Os protozoários são seres unicelulares, eucarióticos, de tamanho superior das bactérias e fungos. Os protozoários podem viver parasitando os seres humanos e assim causar-lhes prejuízos que podem ser sintomáticos. Mas, por outro lado, podem viver no nosso corpo sem causar dano nenhum, sendo chamados de comensais, ou até mesmo apresentam uma vida livre, totalmente independente do ser humano. Mas e a nossa Entamoeba histolítica? Como esse protozoário costuma se comportar? Para entendermos melhor, vamos partir do princípio. Uma pessoa contaminada vai expelir nas suas fezes uma de suas formas evolutivas, os cistos. Esses carinhas sobrevivem de 2 a 4 semanas esperando que alguém os engula. A causa da amebíase se dá pela infecção de protozoário Entamoeba histolítica, que pode se beneficiar de seu hospedeiro sem causar benefícios ou prejuízo, ou ainda agir de forma invasora. Neste caso, a doença pode se manifestar dentro do intestino ou fora da pele. A transmissão ocorre de forma fecal-oral, principalmente através de água ou alimentos contaminados, seja por indivíduos que não fizeram a higiene adequada das mãos, seja por insetos que pousam nos alimentos. A amebíase é transmitida ao homem através do consumo de alimentos ou água contaminada, por fezes com cistos amebianos, falta de higiene domiciliar e também através da manipulação de alimentos por portadores desse protozoário. E que é necessário para evitarmos a contaminação, o saneamento básico, controle dos indivíduos que manipulam alimentos, lavagem das mãos após o uso do sanitário, lavagem cuidadosa dos vegetais, evitar práticas sexuais que favoreçam o contato fecal-oral, entre outros. Mas, voltando aos cistos, uma vez ingeridos, sofrem a ação dos fluidos digestivos, passando por um processo de excistamento, formando trofozoítos, que são sua forma adulta. Nessa idade, ele vira um marmanjo que não quer trabalhar, passa a viver no lume do intestino grosso, reproduzindo-se de forma assexuada e alimentando-se de bactérias presentes no cólon e de hemácias provenientes de vasos erodidos. Várias medidas de prevenção podem ser adotadas, dentre elas, proporcionar saneamento básico para toda a população, utilizar sempre que possível água tratada para beber, lavar as mãos antes e após as refeições, lavar bem frutas e hortaliças e deixá-las de molho em uma solução de água sanitária e água, filtrar e ferver água de poço ou rios antes de bebê-las, evitar contato com fezes humanas e lavar com muita água e sabão se tiver tido contato com fezes humanas. A maioria deles vive na forma de comensais e por esse motivo cerca de 90% dos pacientes ficam assintomáticos. Eventualmente, um trofozoíde sofre encistamento e transforma-se em cisto, que será eliminado nas fezes e poderá infectar novamente, fechando assim o ciclo da Entamoeba histolítica. Mas e os 10%? O que ocorre com eles? Será que eles têm a mesma sorte?
Os 10% são aqueles que apresentam a forma invasiva da amebíase, que pode ser dividida didaticamente em intestinal e extraintestinal, mas todas elas começam da seguinte forma. Após aderir ao epitélio do intestino grosso, o trofozoito, aquela forma adulta da entamoeba histolítica, é capaz de invadir a mucosa e submucosa do cólon, ingerindo restos celulares, leucócitos, entre outras coisas, e liberando enzimas como proteases. Assim, formam-se úlceras caracterizadas por serem profundas e delimitadas por uma mucosa sadia. Até este ponto, está caracterizada a forma intestinal, pois essas lesões vão gerar um quadro de colite amebiana, que era caracterizado por fezes mucossanguinolentas de uma diarreia baixa, que é, por definição, de baixo volume, alta frequência, com presença de tenesmo e, na sua forma mais comum, da manifestação intestinal, a aguda, ela vem acompanhada de febre, náuseas, vômitos, cefaleia e cólicas intestinais intensas. Porém, existem outras formas menos comuns, que são a crônica, a qual o paciente refere com mais frequência apenas um desconforto abdominal intermitente, e a forma de ameboma, onde o processo inflamatório é tão intenso que gera um estreitamento colônico e pode gerar uma massa palpável no exame físico de abdômen. A outra manifestação, a extraintestinal, que surge quando o trofozoito da entamoeba histolítica não se contenta com a lesão na mucosa colônica e perfura até achar um capilar, onde cai na circulação, mais especificamente o sistema porta, e dissemina-se para os tecidos, principalmente o fígado, e com menor frequência cérebro e pulmões. Nesses sítios, a presença da entamoeba histolítica vai formar abscessos que podem levar à morte. O diagnóstico da amebíase é obtido encontrando-se trofozoitos ou cistos no parasitológico de fezes ou nas piradas de abscessos, se essa complicação estiver presente. A amebíase deve ser tratada mesmo que a clínica seja assintomática, e sua terapia tem como base os imidazólicos, como secnidazol, metronidazol e tinidazol. Para os casos mais graves, deve-se permanecer em repouso, utilizando uma dieta rica em proteínas e com hidratação constante. Se o parasita invadir os tecidos, o tratamento deve-se contemplar todas as áreas afetadas pelo parasita. Ao término do tratamento, as fezes devem ser examinadas novamente para ter certeza de que a doença foi eliminada. A amebíase é uma doença que é causada por um parasita. Ela geralmente afeta o intestino. Você pega a amebíase quando você ingere alimentos ou até água contaminada. Então, assim, de verdade, os lugares que mais tem esses casos são os que têm um tratamento de esgoto, o saneamento básico muito escasso, tratamento de água muito escasso. Então, para você tratar a doença, você tem que tratar isso, o saneamento e a água. O parasita da amebíase, nos primeiros estágios da infecção, ele libera uns cistos, que esses cistos conseguem criar uma camada em volta de si, uma camada lipoproteica, que é muito resistente, então ela pode durar meses em você. There you go. Oh yeah. Follow through, baby. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, that's how it's supposed to be, 'cause you know I'm high as fuck, young and wild and free. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grade, you know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face, looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase, Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant.